Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Vamos achar aí? Diga amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para fazer a leitura da palavra de Deus até o versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. 7 de Lucas, versículo 11 em diante. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Aleluia, Pai. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor que é devido a ti. Obrigado pela tua palavra, Senhor, tua palavra que foi lida, Senhor, e agora, Senhor, que venha a interpretação, sabedoria do alto, Pai. Usa a minha vida como instrumento de bênção, para que teu nome seja exaltado, glorificado e engrandecido na tua casa, que é chamada casa de oração. Que eu venha diminuir para que tu venha ser engrandecido, Pai. E que a tua glória resplandeça e teu nome venha ser glorificado, Pai, em nossas vidas, na tua igreja que aqui se encontra para adorar o teu santo nome. Eu repreendo toda manifestação contrária ao dele. Que ninguém pegue tudo aquilo que pertence a ele, vá em retirada e vá para o lugar determinado pelo Senhor Jesus. E te peço que os teus anjos pelejem e declarem a tua bênção e a tua glória sobre as nossas vidas. Eu oro no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Você pode glorificar a Deus que está tomando o teu assento. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A maioria conhece a palavra do Senhor, que fala sobre o filho da viúva de Naim, que foi ressuscitado. Deus ainda ressuscita aquilo que está morto. Amém? Deus ressuscita teus sonhos. Deus ressuscita, sabe, aquilo que pratica para gente, nas nossas vidas, na nossa família, na área espiritual, material, financeira, eu não sei qual é a área, sabe, que pode estar morta na tua vida. Deus quer fazer o sobrenatural acontecer nessa noite em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus havia já operado um milagre, no capítulo 7, no versículo 1 em diante, a respeito do centurião que foi diante dele, clamou, que o seu servo estava enfermo em casa, todos devem conhecer, né? E o centurião colocou uma fé que admirou o Senhor Jesus. Eu não vi tamanha fé em toda a Judéia, não é verdade? Porque o centurião falou assim: não, o senhor não precisa nem ir na minha casa, basta o senhor dar uma ordem, porque eu também tenho 100 homens. O centurião tomava conta de 100 homens ao seu dispor, e eu mando ele ir, ele vem, eu mando o outro ficar e ele fica, porque eu também tenho autoridade. O Senhor, na tua autoridade, não precisa ir na minha casa, basta uma palavra tua, aleluia. E eu creio que o meu servo vai ficar curado. E Jesus se admirou com aquela fé. O centurião não conhecia esse Jesus como eu e você conhecemos. Você conhece o Jesus que ressuscita morto aqui nessa noite? Você conhece o Jesus que não precisa ir lá, ele basta uma ordem, basta uma palavra, e o milagre acontece em nome de Jesus. E o milagre aconteceu. Quando o centurião chegou na sua casa, o seu servo estava curado e restaurado em nome de Jesus. E amado, diz que ele ficou ali aquela noite, levantou no dia seguinte e foi para a cidade de Naim. E diz que uma multidão seguia Jesus. Amém? E diz que o caminho era longo. O caminho não era curto, não. Foi quase um dia inteiro para chegar lá em Naim. E aquela multidão acompanhava ela, uma multidão que eu creio que estava alegre, por poder estar com Jesus. Amém? Por ver as maravilhas, os milagres que estavam acontecendo. Aquela multidão que ia com Jesus estava com o coração alegre diante do Senhor.
E aqui nós vemos dois pontos, uma multidão alegre, mas quando ele chega na entrada da cidade de Naim, está saindo uma viúva para enterrar o seu único filho. E aí vem uma multidão com ela, mas uma multidão que estava entristecida. Nós estamos vendo dois pontos, né? Um grupo que estava alegre e outro grupo que estava entristecido. Isso acontece comigo e com você. Muitas horas nós estamos em algum momento felizes, alegres, com tantas coisas que têm acontecido, não é verdade? Deus fazendo maravilhas, Deus operando necessidades, fazendo coisas grandes, salvando, libertando, mas de repente chega um dia mau, chega um dia onde a gente perde um ente querido, chega um dia que a gente perde, agora imagine perder um filho. Geralmente a gente está acostumado a ver os pais serem enterrados antes dos filhos. Isso seria o certo, mas para Deus não existe nem certo nem errado. O que Ele quer fazer, Ele faz como Ele quer. E nós temos que estar preparados. E de repente aquela viúva que já não tinha marido, tinha perdido seu marido, agora perde um filho jovem, na faixa de uns 20 anos de idade, mais ou menos, porque os estudos falam isso. Você imagine aquela mulher, como ela se sentia naquele momento. Ela estava totalmente, sabe, desgastada, acabada, sabe, triste, porque ela estava saindo do seu filho para enterrar. E a multidão vinha com ela, entristecida pelo que ela estava passando. Sem o marido, agora sem o filho. O filho é aquele que, quando o marido morresse, ele está trazendo sustento para a casa dela. Era uma cidade de Naim, uma cidade muito pequena, não é verdade? E aí ela ia estar ter que depender das pessoas para poder continuar, porque ela não sabia o que ia acontecer com ela. E talvez você está aqui nessa noite, eu não sei mais o que vai acontecer comigo. Essa situação na minha vida está de uma forma que parece que não tem mais jeito, parece que está morto. Parece que essa área da minha vida, nada acontece, e você está triste por causa disso, mas nessa hora você pode estar triste porque você está com aquela agora viu. Mas logo você vai estar alegre, porque vai estar com a multidão, vai estar com Jesus aqui nesse lugar. E se Jesus está aqui, Ele tem poder para fazer maravilhas na nossa vida, na nossa casa, na área financeira, familiar. Qual é a área que precisa ser ressuscitada na tua vida? Aquele que ressuscita está aqui, aleluia. Ele quer operar, Ele quer fazer, aleluia. E o interessante é que quando Jesus chega, Ele olha para aquela mulher e se compadece, tem compaixão daquela mulher, diz a palavra do Senhor. E Ele fala, mulher, não chores. Imagine, a mulher já está chorando. Aí Jesus chega para ela e fala assim, mulher, não chore. Eu vi que ela chorava mais alto ainda. Agora que ela chorava. Porque uma pessoa que está do jeito que ela está, a outra chega e fala, não chores. A mulher vai, infelizmente, piorar a situação, não é verdade? Eu acho que é isso que aconteceu, né? Já imagina o que aconteceu? Imagina o clima, parou tudo, e Jesus fala, não chores. Mas talvez ela não conhecia quem era Jesus. Os seus discípulos sabiam, opa, se Jesus está falando não chores, algo vai acontecer. Quando Jesus chega para mim e para você, você está lá, entristecido, chorando, Ele fala, não chores, mas você conhece a voz de Deus, entende o poder de Deus, e Deus está falando, não chores. Quando Ele fala isso, você sabe que milagre vai acontecer. Em nome de Jesus, que Ele fala para mim e para você. Pare de chorar nessa noite. Você vai chorar sim, mas vai chorar de alegria na minha presença. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E amado, que parou aquele enterro. E todo mundo olhando, e agora? O que vai acontecer? E diz que Jesus vai e toca no Espírito. Só que naquela época, né, eles não poderiam tocar no Espírito. Porque ficava imundo a pessoa que tocava no morto naquela época. Hoje não, você vê as pessoas morrendo, passa a mão, de igreja, de fumo. Hoje é diferente. Mas naquela época lá, não, quem tocasse no morto se tornava imundo. E aí Jesus vai lá e já muda essa tradição, vai lá e toca no morto e fala, levanta-te. Tu imagina, o povo tudo ali admirando,
Imagine você, amém? No velório. E aí chega lá um homem, uma mulher de Deus, fala, levanta! E aí, aquele que estava morto, levanta. Sai todo mundo correndo. Sai todo mundo correndo, isso sim. Quem não conhece Jesus, quem é incrédulo, quem vai fazer o quê? Ó, dá o pinote. Não é verdade? Não, mas conosco não. Se a gente vê um defunto levantar, nós vamos crer, porque é o poder de Deus. Só Ele pode operar milagre. E Ele quer operar um milagre na minha e na tua vida nessa noite. Basta você crer, basta você entender como Ele está trabalhando nessa área da tua vida. Para você estar morto, para você não ter mais jeito. Para mim, eu posso estar pensando, meu Deus, é tanto tempo, são tantos anos. Estão orando, estão pagando o preço. E nada acontece, eu vou olhar. Mas se você botar a tua fé em ação e olhar com os olhos da fé, olha lá na frente, porque Jesus já está operando aqui para o milagre acontecer lá. Aleluia! O nome do Senhor! Glória a Deus! Aleluia! Foi um simples toque do Senhor. Na verdade, Ele tocou. Era o que todos os religiosos evitariam ao máximo fazer para não ficarem cerimonialmente impuros ali, porque não podia tocar. Mas para restaurar a vida daqueles jovens, o Senhor Jesus não se importou em tocar. Ao fazer isso e ordenar, levanta-te, o Senhor fez reviver o que estava morto. E assim a alegria voltou àquela mãe aflita. Aleluia! Qual é a tua aflição nessa noite? Qual é a tua aflição? Jesus para tudo para contemplar com a tua vida nessa noite. Ele está vendo o que você tem passado. Ele está vendo as tuas forças perdidas de sono, mas você está confiando que Ele tem poder para mudar essa história. As tuas lágrimas podem estar rolando, mas o anjo tem colhido cada um e elevando ao alto céu, e Ele vai transformar essas lágrimas em rios de alegria para a glória do nome dEle. Mas você precisa crer. Crer no quê? No impossível, no sobrenatural. Porque para o nosso Deus, nada é impossível. Lucas 1,37, né? Está escrito, porque para Deus nada é impossível. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. O Deus do impossível está aqui nessa noite. Creia! Sabe, essa palavra não é bom para mim e para você. Quando Zaqueu ouviu falar que Jesus ia passar, na verdade, ele era um cobrador de impostos, cobrava por remiss. Ninguém gostava dele, ele já era pequenininho, a gente já queria dar uma porrada nele, porque ele roubava, ele fazia coisas ilícitas, erradas. Porque hoje em dia na política isso aqui não acontece só naquela época. Oh, glória, aleluia, profetizo. Eu profetizo em nome de Jesus. Não é verdade? Tem que profetizar. Nós somos servos de Deus, não adianta ficar reclamando. Esse presidente é ladrão, não adianta ficar chamando ele de ladrão. Senhor, faz alguma coisa acontecer, nós abençoamos esse presidente. Se ele quiser tirar ele para o outro, ele faz. Se ele quiser fazer como ele quiser fazer, ele vai fazer, porque ele é Deus. Agora a minha parte, a tua parte é orar. É abençoar. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Vamos falar desse médico político, porque não vai levar nada de bom para nós. Nós temos que ver o que Deus tem de bom para nossas vidas nessa noite. Mas aquele era odiado pelo povo. Era caluniado, todo mundo falava mal, porque ele fazia o que era mal. Mas e eu e você, outrora, como éramos antes de Jesus? Nós já não somos bons nem agora, porque não há um bom sequer, a palavra de Deus diz. Bom é Deus. Bom é Deus. Ele é bom. Todos nós somos maus. Nós somos maus, é verdade. O pecado está em nós. Nós só somos bons porque Jesus é na nossa vida. Aleluia! Mas nós temos que querer esse Jesus. Queremos ter intimidade para que verdadeiramente ele mude a história da nossa vida. E foi isso que Zaqueu fez. Ele ouviu falar de Jesus e ouviu falar que Jesus ia passar por aquele caminho. Não é verdade? E ele, com uma pequena estatura, não conseguia ver porque a multidão era muito. E aí ele falou, bom, vou subir nessa árvore que é um ciclo, né? Uma figueira brava, pequenininha, essa aqui eu consigo subir. Deve ter pedido escadinha com alguém, botou o pé, pulou lá para cima. E ficou ali só. Eu preciso ver Jesus. Então
noite falando, eu preciso ver Jesus. Eu preciso ver Jesus nessa noite. Mas sabe o que Jesus fala? Eu paro para olhar para você. Eu paro para olhar para você. E assim foi, ele parou e contemplou com Zaqueu. Aleluia! Ele olhou para Zaqueu e falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Oh, aleluia! Deus já está pousando lá na nossa casa nesse momento. Ele está pelejando, ele está guerreando, ele está fazendo o sobrenatural acontecer. Porque é o ano do reavivamento espiritual. E nós estamos sendo reavivados aqui nessa noite. Também, igreja, você está sendo reavivado aqui nessa noite, em nome de Jesus, na quinta-feira da vitória. Nós vamos alcançar tudo que nós temos para alcançar. Se nós olharmos espiritualmente. Se olhar carnalmente, aí fica difícil acontecer. Mas se olhar com os olhos da fé espiritualmente, aleluia, crendo que o milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer, igreja. Porque Zaqueu, na mesma hora, Zaqueu desceu depressa. E aí todo mundo começou a falar, olha, vai lá, esse ladrão vai entrar na casa dele. Mas Jesus veio para quem? Jesus veio para os bons ou veio para os doentes? Veio para os enfermos? Jesus veio para os doentes, veio salvar aquele que está perdido. Como eu e vocês estavam perdidos, e Jesus nos resgatou, nos libertou, nos tirou daquele lamaçal de vida que nós vivíamos, para viver a sua maravilhosa luz hoje. Ele é quem nos justifica, nós não somos merecedores de nada. Tudo que acontece, tudo que tem acontecido na minha e na tua vida, nós mesmos é que somos culpados. De que se deixa o homem? Se deixa dos seus próprios pecados. Nós temos apenas que reconhecer. Reconheceu o erro, se humilhe, se arrependa. Se arrependeu, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Mas para isso precisa se humilhar, precisa se arrepender, igreja. Diante do Deus vivo, Deus que está aqui nessa noite e está olhando para você e fala, hoje eu vou pousar lá na tua casa. Ele já está pousando, ele já está trabalhando, é para aqueles que estão olhando com os olhos da fé e que estão tomando posse da sua vitória em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi na casa de Zaqueu. E Zaqueu falou, Senhor, eu tenho defraudado muito mesmo, tenho feito o que é errado, é ilícito, mas hoje eu me proponho a devolver 4 vezes mais daquilo que eu defraudei, que eu roubei, porque essa era a lei naquela época. Roubou um, tem que devolver 4. Ele falou, eu vou devolver tudo, porque ele tinha muitas posses, ele tinha roubado muito, ele estava com muito dinheiro, ele tinha esse poder para devolver 4 vezes mais, por isso ele botou isso no coração. Sabe o que é isso? É sinal de humilhação, de arrependimento. E quando ele se arrependeu, Jesus falou, hoje houve salvação nessa casa, aleluia! Hoje está tendo salvação na nossa casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode ficar, Jesus, faz como tu queres, aleluia! Pode nascer, Senhor! Aleluia! Às vezes vai doer, às vezes não vai ser como eu e tu queres, mas vai ter salvação, isso que importa. Tendo salvação é o que importa, igreja. E é através da minha e da tua vida, tomando uma posição nessa noite, uma posição de que Ele está ressuscitando aquilo que estava morto. Que houve salvação na casa de Zaqueu. Deus me está tendo salvação nessa noite. Milagres vão acontecer nesse lugar. Milagres vão acontecer. Tem gente que já tem testemunho para dar. Não veio hoje, mas quando vier, vai testemunhar. Coisas grandes que o Senhor está fazendo, igreja. Amado, nós temos que viver milagre de Deus. Se Deus é o Deus do milagre, a gente servimos a Ele, milagre tem que acontecer nesse lugar, em nome de Jesus. E eu tomo posse. Amém? Eu já tenho testemunhado tantas coisas. Eu sei que cada um tem um testemunho. E Deus vai fazer muito mais, igreja. Porque é a quinta-feira da vitória, como eu falei, nosso Deus nunca perdeu. E com Ele nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Temos que entender qual o Deus, o tamanho do Deus que nós servimos. Não é por tamanho do teu problema, da tua situação que você está passando, não. Isso aí para Deus é nada. Basta uma palavra. Basta um toque
Deus tem poder para fazer coisas tremendas, amado. Muitas vezes não está acontecendo porque nós não estamos crendo. A incredulidade às vezes é, ai, não dá, está difícil, não vai acontecer, não vai acontecer. Se a gente que somos nós não estamos crendo que temos Jesus, como é que o milagre vai acontecer? Mas se você crer, se você entender como Deus está trabalhando nos nossos corações nessa noite, milagre vai acontecer em nome de Jesus. Deixa Ele tocar. Basta uma palavra. Ele deu uma palavra e o servo do centurião foi curado. Você está entendendo? Você está entendendo? Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu creio no teu poder da função. Basta o Senhor tocar. Basta o Senhor mandar uma palavra. E os montes se renoverão. Os montes vão cair por terra nessa noite. E se ele não cair, você vai passar por cima do monte, porque o Senhor é conosco. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, amado. Sabe, a gente vê, ouve falar de maravilhas, de coisas que Jesus operou. E como eu falei, aquele povo que estava com Jesus estava alegre porque viu os milagres. Mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Não, você está crendo aqui, não. Você viu ele curar o servo do centurião? Você viu ele ressuscitar? Amém? O filho da viúva de Naim? Você viu ele ressuscitar Lázaro? Mas você crê que tudo isso aconteceu. Amém, igreja? E se você crê, vai acontecer comigo e contigo também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque eu não esqueço que tinha um casal, a mulher era filha, e ele ia para a igreja. Mas sabe aquele homem que só ia para a igreja? E aí eu pude entender o porquê que ele não se convertia mesmo. Sabe por quê? Porque ele não acreditava em algumas coisas. Ah, não acredito que Jonas foi engolido pelo peixe grande. Sabe o que é isso? Incredulidade. Amado, aqui é a palavra de Deus, é Deus falando. Se está aqui, eu creio que aconteceu, em nome de Jesus. Ah, a mulher está 100 anos de idade quase. Sara era estéril, e aí meu filho com essa idade, já tinha acabado os costumes dela, já tinha o marido, meu Deus do céu, de confiar no negócio do filho. Eita Deus, aleluia! Mas foi, porque Deus tinha uma palavra, aleluia! E a palavra de Deus se cumpriu em Abraão e Sara, aleluia! E o filho da promessa veio. A promessa vai acontecer se você crer. Se você crê que ele já prometeu, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, igreja, o milagre aconteceu. Veio Isaac, filho da promessa. Não é verdade? Só que infelizmente às vezes a gente quer dar um jeitinho nas coisas de Deus. Não quer dar jeitinho, não. Quando Deus prometer, só espera. Né? Porque Sara ficou cansada de esperar. E falou, ó, pega a Gara aí, pega a minha serva aí. E tem um filho com ela, porque comigo tem mais gente não. Olha, quis fazer o que Deus não mandou. Muitas vezes o que acontece é isso. A gente faz o que Deus não mandou e depois as consequências. Está vendo a guerra aí que acontece? Tá. Isaac, amém? E o outro filho que não era o filho da promessa. Amém? Ismael, amém, igreja? Essa luta, essa briga que acontece, é esse dois povos que ficam brigando até hoje, desde aquela época lá. Por que não esperou o tempo da promessa? Você vai esperar o tempo de Deus na tua vida? Pode ser agora, pode ser quando você chegar em casa, pode ser amanhã, mas pode ser uma semana, um mês, 2, 10 anos. Que é isso, pastor? A gente não sabe. O tempo não é nem meu, nem teu, o tempo é dele. Ele sabe como ele opera, como ele faz e como ele trabalha no meu e no teu coração. Basta crermos e vamos alcançar toda a promessa de Deus no nome de Jesus. Porque mesmo Sara e Abraão errando, depois Deus cumpriu a promessa. Amém? Mas as consequências erradas, pelo erro, veio. Então, cuidado, não vale a pena querer atropelar e querer fazer da gente como a gente quer fazer por causa desse. Isso é mesmo que você não, eu também sou assim às vezes. Você lembra, eu sou assim, interativo, pai, já quero para ontem. E parece que micro-ondas, tudo já põe, já sai tudo pronto, ali quentinho, né? A gente quer tudo para ontem, não é nem para hoje. Não é verdade? Mas não é assim com Deus. Aí Deus vem e fala, filho dele, são 40, eu esperei com paciência do Senhor. Aí eu falo, Senhor, eu estou sem paciência. Aí minha mulher, olha o que está falando, olha.
Tenha fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio. Eita, todo mundo tem isso. Glória a Deus, aleluia, profetia. Amém? Amém, igreja? Ficou todo mundo quietinho agora? Só sou eu? Só sou eu que às vezes sai um pouquinho fora? Né? Todos nós erramos. Todos nós somos falhos. Mas diante do coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, dá o teu coração. Dá o teu coração. Filho meu, dá o teu coração essa noite. Põe o teu coração na mão de Deus. E deixa ele trabalhar, deixa ele fazer. E espera o tempo dele, que vai acontecer. Se é promessa de Deus, é sonho de Deus. É sonho de Deus, não vou morrer na tua vida em nome de Jesus. Não vai. Está morto. Ele para o velório agora. Ele para lá o enterro que estava tendo. Para tudo aí. Toca no esquife, que era uma coisa que não poderia fazer. Se tornava imundo. Mas ele não fez aquilo ali para quebrar a tradição. E muitas vezes nós estamos com um negócio de tradição. Ah, porque isso? Ah, porque aquilo? Ah, então não vai acontecer porque... Amado, para com esse negócio. Deus nos libertou. Deus pagou um preço na cruz do Calvário por amor de mim e de você. O sangue já foi vertido para nos purificar de todo o pecado e toda a injustiça. E nós temos livre acesso ao Pai. O véu se rasgou, a dívida que era contra mim e contra ti. Jesus pagou já. Jesus pagou o preço, igreja. Então reivindique toda a vitória da cruz para com a tua vida. Qual é a vitória que tu está esperando? Deus vai entregar na tua mão se você crê. Deus vai entregar. Porque ele parou e falou: levanta, menino. E diz que imediatamente o menino levantou e começou a falar, e ele restituiu a sua mãe. Deus vai restituir coisas grandes na nossa vida nessa noite. Deus é Deus de restituição. Aquilo que o inimigo tentou matar, aquilo que o inimigo roubou, ele vai ter que devolver. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aquele que estava morto ressuscitou, começou a falar e devolveu. Aleluia. E devolveu. E assim a alegria voltou àquela mãe. Esse grandioso milagre, além de ter sido um sinal messiânico para os judeus, é a prova de que Deus se compadece dos que caminham angustiados dos cortejos da vida. Ele está pronto a vivificar os mortos espirituais e a ressuscitar aqueles que prosseguem para a condenação eterna. Aleluia, isso está aqui nesse mundo. Ele está fazendo, ele está ressuscitando a área espiritual. É o manto da renovação espiritual. Talvez você estava já morto por tanto tempo, já não estava crente, já não tinha mais força. Você está entendendo o que está acontecendo na tua vida espiritualmente nessa noite, amém? Você está entendendo? É o renovo. É o renovo que vem do céu para a tua vida. O Espírito Santo vai voltar a fluir. Como outrora ele fluiu, você falava em língua, você estava chorando toda hora, você se alegrava, daqui a pouco você estava chorando de alegria na presença do Senhor, pelo que o Senhor, Ele é misericordioso para com a minha e a tua vida, e a graça dele nos alcançou, nenhum de nós merecíamos, mas Ele nos chamou pelo nosso nome, porque Ele nos ama, como nenhum outro pode nos amar. Ele te ama, Ele te ama, Ele nos ama, Ele ama a nossa família. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. Qual é a área que está agora? É a área espiritual? É a área financeira? É uma área de enfermidade? Qual é a área que precisa de um milagre? O dom do milagre está aqui. Assim como aquele rapaz morto ressuscitou e começou a falar. Deus vai começar a ressuscitar áreas na tua vida nessa noite em nome de Jesus. Deus vai fazer coisas grandes. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é tremendo. Quando a gente menos espera, quando a gente já está dizendo, sabe, está morto, agora não tem mais jeito. É agora que ele para no tempo para que o milagre aconteça. É agora que ele para tudo para que o milagre aconteça nas nossas vidas em nome de Jesus. Então eu falo nas nossas porque eu quero ver. Eu quero ver coisas grandes da parte de Deus acontecer em nome de Jesus. Eu sei que você está aqui buscando coisas grandes da parte desse Deus. Mas até aqui ele tem nos sustentado para essa região. Até aqui Ele tem nos ajudado. Se nós chegamos aqui, é porque Ele nos trouxe aqui. E já nos esperava de braço aberto.
Eu te amo, filho meu. Eu te amo, filha minha. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia! Milagre vai acontecer essa noite em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. E você está. E venha buscar a tua vitória, o milagre da parte de Deus.